E de Lulinha, gostaria que você trouxesse sua análise aqui pra gente. Era um assunto até que a gente ia debater antes, mas foi tão interessante a conversa com o nosso querido David Agape que valeu a pena a gente esperar um pouquinho aí, né? E a gente sabe que o nome do Lulinha tem gerado bastante preocupação na base do governo e especialmente no governo federal. Pois é, Mari, a CPMI do INSS, que já no seu início, né, desde ali do primeiro ato de instalação, conseguiu impor uma derrota ao governo Lula. Primeiro, ao designar os membros que comporiam a comissão. A oposição conseguiu fazer aquela manobra na votação regimental para a escolha do presidente e do relator. A princípio, o governo federal achou que ia vencer a escolha, né, desses dois principais integrantes da CPMI, o presidente e o relator, indicando, inclusive, o senador Omar Aziz, né, do Amazonas, ele que atuou muito ali na CPI da pandemia para atacar, especialmente os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí a oposição conseguiu impor essa derrota, primeiro na própria instalação da CPMI em si. Vamos lembrar que, lá na origem, a primeira iniciativa para a instalação de uma CPI para investigar o escândalo do INSS, do roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas, veio do deputado Coronel Crisóstomo. Ele reuniu as assinaturas necessárias e o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, falou que não iria instalar essa CPI na Câmara dos Deputados. Foi então que Coronel Fernanda e a senadora Damares Alves se reuniram e decidiram recolher assinaturas para a formação de uma CPMI. Por quê? Porque o regimento interno do Congresso Nacional é muito claro de que, reunidas as assinaturas mínimas, 1/3 no Senado, 27 senadores, 1/3 na Câmara dos Deputados, 171 deputados, o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está obrigado a instalar a CPMI na primeira sessão do Congresso Nacional realizada depois desse recolhimento das assinaturas. Então, a oposição conseguiu manobrar regimentalmente, né, considerando esse dispositivo do regimento interno do Congresso Nacional, para instalar a CPMI, e quando da instalação conseguiu fazer também essa manobra política para eleger o senador Carlos Viana como presidente e o deputado federal Alfredo Gaspar como relator. Justamente os dois, e especialmente o Alfredo Gaspar, que tem uma experiência em investigações, ele foi promotor de justiça do estado de Alagoas e tem uma experiência grande em investigações complexas e que tem propiciado aprofundamento até que se chegasse ao nome do Lulinha. Aproveitando-se, né, dessa vitória com a eleição desses dois integrantes, a oposição, se valendo inclusive desse precedente, que ela conseguiu impor essa derrota ao governo, fez a mesma manobra regimental para garantir a aprovação em bloco dos requerimentos votados na semana passada, uma votação simbólica, e conseguiu então aprovar o requerimento de quebra do sigilo bancário, fiscal e telemático do Lulinha. Por quê? Porque o nome dele já surge na operação desde da primeira busca e apreensão feita pela Polícia Federal em abril do ano passado, quando eles encontram menções ao nome do Lulinha nos documentos em posse do careca do INSS, e ele era mencionado como o filho do rapaz em conversas de WhatsApp com Roberta Luxinger, que é uma das melhores amigas do Lulinha, e estava atuando junto com o careca do INSS para fazer lobby perante o Ministério da Saúde do governo federal, buscando ali o fechamento de contratos bilionários, especialmente envolvendo o teste de dengue e a questão da cannabis medicinal. Eles, então, com base nesses documentos, o próprio braço direito do careca do INSS, o senhor Edson Claro, presta esclarecimentos à Polícia Federal e fala da relação, né, que o careca do INSS se gabava, inclusive, de ter com o Lulinha. Ele dizia, eu sou amigo do filho do Lula, ele me ajuda nos meus negócios, e reconheceu ao senhor Edson Claro que pagava uma mesada de R$300 mil para o Lulinha e teria, fora esse valor de R$300 mil mensais, também pago 25 milhões
aí não esclarece se de reais, de euros, de dólares, não esclareceu em qual moeda teria sido feito esse pagamento de 25 milhões. O Lulinha, a princípio, inclusive, decide se mudar do Brasil em julho do ano passado, se muda para Madrid. Surgem depois novas informações por meio desse senhor Edson Claro, que ele, inclusive, teria feito viagens com o careca do INSS, e uma delas comprovada com o código de reserva dos 2 tickets aéreos dos careca do INSS do Lulinha, o mesmo código de reserva, ou seja, a fonte pagadora foi a mesma, e agora vem, inclusive, a público a informação de que o Lulinha reconhece que essa viagem que ele fez com o careca do INSS para Portugal foi paga pelo careca do INSS. O governo ficou desesperado na semana passada com essa quebra, né, com a autorização da quebra de sigilo do Lulinha, inclusive com aquele episódio lamentável em que o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, agride o deputado federal do Novo, do Rio de Janeiro, Luiz Lima. Entrevistamos aqui o Luiz Lima na semana passada, no Sem Rodeios, para falar, né, da agressão que ele sofreu por parte desse deputado do PT. Deputado do PT esse que tem métodos escusos, ilegais de atuação. É importante dizer isso, porque foi esse mesmo deputado que forjou uma foto falsa, portanto, mediante o uso de inteligência artificial, em que apareceriam naquela foto abraçados o ex-presidente Jair Bolsonaro, Daniel Vorcaro e o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O deputado Rogério Correia, então, que agrediu covardemente o deputado Luiz Lima, desferindo um soco no seu rosto. E por que esse desespero do governo com esse requerimento? Justamente porque ele expõe as relações até então negadas entre o Lulinha, Roberta Luxinger e o careca do INSS. Nesse escândalo, né, inclusive, em que aparece o nome do próprio ministro Ricardo Lewandowski, o escritório do seu filho também recebia honorários de uma das entidades envolvidas no roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas. E o que fez o governo diante dessa derrota na CPMI do INSS? Eles apresentaram um recurso ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, alegando violação do regimento do Congresso Nacional em relação à contagem, à forma como o Carlos Viana fez a contagem dos votos. Eles alegam que eles tinham maioria naquele momento, o quórum suficiente, né, para rejeitar o requerimento que pedia ali a quebra de sigilo do Lulinha, e eles alegam então que houve uma violação do regimento, que, portanto, essa decisão da CPMI do INSS deve ser anulada. A gente sabe que hoje o próprio Davi Alcolumbre é investigado, né, pela potencial envolvimento com o escândalo do Banco Master, envolvendo o Fundo de Previdência do Amapá, mas ele é extremamente ligado ao governo Lula e agora está na berlinda, porque é uma tentativa do governo e do STF de esvaziar as comissões parlamentares de inquérito. As comissões parlamentares de inquérito que são justamente um instrumento que existe constitucionalmente para que as oposições exerçam o seu papel de fiscalização do Poder Executivo. A CPI, ela surge justamente pela missão principal do Poder Legislativo de fiscalizar os demais poderes. E é por isso, inclusive, que o artigo 58 da Constituição Federal prevê que as comissões parlamentares de inquérito gozam de poderes investigatórios próprios de autoridade judicial. E dentre esses poderes, justamente aquele de quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático. E há uma tentativa, né, de esvaziamento dessa prerrogativa das comissões parlamentares de inquérito. E nós tivemos na semana passada a decisão do Gilmar Mendes, que anulou a votação da CPI do crime organizado em relação à quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático da empresa do ministro Dias Toffoli, numa manobra absolutamente ilegal, escusa. E até, né, Mari, a gente, quando tomou conhecimento dessa decisão e analisando aqui no Sem Rodeios na última sexta-feira, quando eu li a decisão, eu falei, opa, ele cometeu um erro aqui, porque no cabeçalho da decisão constava o nome da Brasil Paralelo.
A Brasil Paralelo, que é famosa, né, por produzir conteúdo, serviço de streaming, teve o seu documentário, inclusive, censurado pelo TSE durante o processo eleitoral em 2022. Mas não foi um erro. O ministro Gilmar Mendes, o advogado, na verdade, antecedendo um passo aqui, o advogado da empresa do Toffoli entrou com uma petição no Supremo Tribunal Federal. Aí você pergunta, para quem caberia a distribuição dessa petição? Quem está prevento? Porque essa petição diz respeito à investigação, né, do Banco Master. Quem é o relator do caso do Banco Master? André Mendonça. Essa petição deveria ter sido direcionada ao André Mendonça por prevenção, porque já há uma conexão entre o processo em curso no Supremo Tribunal Federal e o pedido formulado pela defesa da empresa do ministro Dias Toffoli. Mas não, esse advogado entra com essa petição, com esse habeas corpus, e pede que fosse distribuída automaticamente essa petição ao ministro Gilmar Mendes. Em qual processo? Num processo que havia sido movido pela Brasil Paralelo em 2021, questionando uma decisão da CPI da pandemia que buscava ali acessar dados fiscais bancários da Brasil Paralelo. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver uma situação com a outra. Eles desarquivaram o processo da Brasil Paralelo, violando o princípio do juiz natural. E aí o ministro Gilmar Mendes concede um habeas corpus, sendo que o habeas corpus ele existe para quê? Para proteger a liberdade de ir e vir do cidadão. E o habeas corpus, portanto, ele é voltado à proteção das pessoas físicas, né? O direito de locomoção, o direito de ir e vir do cidadão e não de uma pessoa jurídica. Mas não, o ministro Gilmar Mendes se aproveita dessa petição apresentada por esse advogado, desarquiva o processo da Brasil Paralelo e diz que a conexão entre o pedido que havia sido feito pela Brasil Paralelo no caso da CPI da pandemia com o pedido feito pela empresa do Dias Toffoli na CPI do crime organizado e disse, olha, há um abuso de poder e desvio de finalidade por parte da CPI do crime organizado porque não há conexão entre o caso do Banco Master e o que está sendo investigado pela CPI do crime organizado. A CPI do crime organizado busca investigar a atuação de organizações criminosas no Brasil. O que é o escândalo do Banco Master? É um escândalo que envolve uma organização criminosa que fraudou o sistema financeiro brasileiro em 50 bilhões de reais. O próprio Banco Central reconheceu que essa é a maior fraude bancária da história do Brasil. Então, ou seja, há pertinência temática e a CPI do crime organizado tem poder para pedir a quebra de sigilo da empresa do ministro Dias Toffoli. No entanto, você vê uma tentativa de esvaziamento da competência e da atuação da CPI do crime organizado e uma autoblindagem do ministro Dias Toffoli pelo ministro Gilmar Mendes. Inclusive, eu me lembrei de uma entrevista que o ministro Luiz Roberto Barroso deu, se não me falha a memória, ali em 2020 e 2021, em que ele disse que havia gabinetes do Supremo Tribunal Federal que deveriam vender senha para beneficiar corruptos, dado o padrão de comportamento de alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal em aliviar e blindar corruptos do Brasil. E aí me lembrei, né, exatamente dessa fala do ministro Luiz Roberto Barroso, quando o Gilmar Mendes, na semana passada, deu essa decisão para blindar o ministro Dias Toffoli. E da mesma forma que eles estão tentando blindar o Dias Toffoli em relação à CPI do crime organizado, agora, então, a bancada do PT e do governo no Congresso Nacional tenta esvaziar também a CPMI do INSS, impedindo que a CPMI do INSS tenha acesso aos dados do Lulinha. Não à toa que o Lulinha agora veio a público e reconheceu. Não, veja bem, eu viajei com o careca do INSS, que ele até então negava ter qualquer tipo de relação com o careca do INSS, e dizendo, não, inclusive ele pagou minha viagem para Lisboa para vermos lá o empreendimento envolvendo o desenvolvimento da cannabis medicinal. Então, há, né, uma necessidade de aprofundamento dessas investigações para entender, inclusive, a natureza dessa relação com Lulinha, porque há informações que levam a crer que ele é
sócio oculto do Careca do INSS. E se foi beneficiário, se essa mesada que o Careca do INSS havia pago a ele ali da ordem de R$300 mil por mês, se esse dinheiro não foi fruto justamente do desvio, né, do dinheiro dos aposentados e pensionistas, do roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas pelo Careca do INSS, que foi um dos principais operadores desse esquema, porque ele, o Careca do INSS, era o lobista que fazia, né, o trânsito ali, a intermediação entre as entidades sindicais corruptas e os burocratas do INSS. Inclusive com informações de que 2 ex-dirigentes do INSS, na semana passada, estariam fazendo um acordo de colaboração premiada e que teriam, inclusive, delatado o Lulinha e as suas ligações com o Careca do INSS, e que ele seria, sim, Lulinha, beneficiário desse esquema do roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas. Então, agora está na mão ali do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e, considerando o padrão de comportamento do Alcolumbre, é muito provável que ele dê uma decisão tentando também anular, né, a quebra de sigilo do Lulinha, e considerando quanto o governo Lula e o próprio Lula está enrolado nesse escândalo, né, considerando o seu irmão, que era vice-presidente do Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, e a relação do seu filho com o Careca do INSS. Lembrando, inclusive, que o próprio Lula não falou que o filho dele é inocente quanto a essas acusações. Ele falou que conversou com o Lulinha e falou pro seu filho, se você tem algum envolvimento, se você se meteu com esse pessoal e tem qualquer participação nesse esquema, você que pague pelo que você fez. Ou seja, nem o Lula acredita na inocência do filho dele. Porque a reação natural de um pai ao ver o filho, né, enredado, com seu nome enredado num escândalo desse, ela fala, não, meu filho, até pela formação que eu dei para ele, uma pessoa normal, não teve qualquer envolvimento com esse escândalo. Não, o Lula lavou as mãos e disse, olha, se você se envolveu em algo, você que pague. E o histórico do Lulinha é um histórico complicado desde lá, quando ele era monitor de zoológico e depois se torna, né, o Ronaldinho dos negócios, segundo Lula, se valendo justamente de empresas que tinham contratos, concessões públicas, né, em mercados altamente regulados, ou seja, empresas, né, que dependiam de contatos dentro do governo federal e que foram, no caso da Oi, né, se valendo ali, inclusive de um decreto que o Lula edita à época, ali no final dos anos 2000, beneficiando a empresa essa que tinha feito um aporte financeiro milionário na Game Corp, que era a empresa do Lulinha. Então há muito ele já está envolvido em escândalos e o INSS é o último desses escândalos, essa tentativa de blindagem agora do Lulinha. E aguardemos então essa decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Mari. Excelente, Fred. Obrigada pela sua excelente análise. Vamos fazer um giro novamente com Luísa Purkio, ela que fez excelentes entrevistas ontem na Paulista. Vamos